proposto o desenvolvimento de um sistema de BI, Business Intelligence, que integrasse os dados referentes a terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas que ocorreram ao longo do tempo, provenientes do NCEI, National Centers for Environmental Information. Para o planeamento e desenvolvimento deste projeto, a equipa baseou-se na metodologia de Kimball. Para que todo o projeto corresse da forma pretendida, sem atrasos e sem desigualdades de trabalho entre os elementos, foi efetuado o planeamento de todo o projeto no MS Project. Na realização deste projeto, foi essencial começar pela diagnostificação dos requisitos do projeto, onde foram identificados os processos de negócio, os business users e ainda as questões analíticas e KPIs. Após isto, foi estruturado o modelo multidimensional. Seguidamente, foi efetuada a análise dos dados dos diferentes datasets, sendo essencial a extração dos problemas a ser resolvidos. Por último, procedeu-se à execução do ETL, das vistas materializadas e da representação gráfica das mesmas. Através do modelo multidimensional, foi possível representar os 3 processos de negócio, cada um referente a uma estrela. Cada estrela tem ligações a dimensões que têm especificações de cada catástrofe respectivamente, seja tsunami, terremotos ou erupções vulcânicas. As dimensões comuns a mais do que uma tabela de factos são a date, time, global damage, location e house damage. As questões analíticas que ficaram definidas e que foram todas implementadas com sucesso são: qual a distribuição da ocorrência de catástrofes naturais no mundo? Existirá uma relação de causalidade entre a ocorrência de catástrofes? Quais as zonas que constituem maior e menor risco para a população no mundo? Será possível prever futuras ocorrências de catástrofes através da análise de padrões de ocorrências anteriores? Justificar-se-á o Governo implementar fundos para a construção de casas mais preparadas para possíveis catástrofes? Existirá uma relação significativa entre a intensidade de um dado tsunami e o seu total prejuízo causado, tanto material como humano? Existirá uma relação entre o valor da magnitude de um terremoto e o tamanho da onda do tsunami que este provocou? E, finalmente, existirá uma relação entre a profundidade do terremoto e o número de run-ups que ocorreram no tsunami provocado pelo mesmo. Foram também elaborados alguns KPIs, os quais serviram de apoio às questões analíticas, para que houvesse uma melhor compreensão dos dados em termos pragmáticos. No processo ETL foi utilizada a ferramenta Talon Open Studio for Data Integration. Aqui começamos por fazer a conexão de todos os datasets. Após isto, foi implementado o Job Build, que nos permite criar todas as tabelas que irão fazer parte da nossa base de dados. No Job Load, é possível carregar todas as tabelas na base de dados estipuladas no Build. Foram criados diferentes jobs para diferentes dimensões e ainda 3 jobs para as tabelas de facto, sendo cada uma delas para cada catástrofe respectivamente: Earthquake Management, Tsunami Management e ainda Volcano Management. Em cada job era utilizado um T-filter para selecionar apenas os atributos que eram necessários de analisar. E para a resolução dos problemas diagnosticados na análise de dados, foram utilizados T-Java Rows, por exemplo, para alterar as escalas numéricas para os respectivos significados, T-Maps para a alteração dos valores nulos e ainda ligação com dados de TDB inputs, como é caso nas tabelas de factos, e ainda T-Unique Row para não haver dados repetidos. Para além disto, foram efetuados refrescamentos nas 3 tabelas de facto e em todas as dimensões. Esta dashboard responde à questão qual é a distribuição de ocorrências de catástrofes naturais no mundo. No entanto, só diz respeito aos terremotos. Este mapa mundo podemos observar o número de terremotos, a classificação por país e o respectivo país. Neste caso, vemos, por exemplo, que a China teve 603 terremotos e uma classificação catastrófica. Essa classificação divide-se por mau, muito mau, desastroso e catastrófico. Podemos também observar que quanto maior for o número de terremotos, mais intenso será a cor azul. Apresentamos ainda um top 5 de países com mais terremotos para facilitar a compreensão do utilizador. Estes 2 gráficos abaixo formam uma interatividade com o gráfico acima. Assim sendo, quando selecionamos o país de China, por exemplo, este gráfico muda automaticamente e este gráfico define o número de terremotos que houve por ano. Vemos que em, por exemplo, 1973 houveram 3 terremotos, que foi classificado como mau. O gráfico da direita apresenta a magnitude média dos diferentes anos, ou seja, em 1983 vemos aqui que a magnitude média foi de 5,7. Assim sendo, respondendo à questão analítica, os países com maior número de terremotos são a China, o Japão, a Indonésia e o Irão.
e a Itália. No topo desta dashboard, através de um conjunto de 3 tabelas, é relacionado o número de vezes que certa catástrofe se relaciona com outras. Se debruçarmos a nossa atenção sobre as primeiras linhas de cada uma delas, é possível confirmar que o maior valor incide sobre não originou catástrofes, sendo possível concluir que não existe uma relação de causalidade entre elas. No gráfico de linhas representado mais abaixo, é comparada a magnitude do terremoto com o tamanho do onda em metros. Através da análise do gráfico, é possível deduzir que, à medida que a magnitude aumenta, tendencialmente também aumenta o tamanho de onda. Por fim, no último gráfico, confrontamos a profundidade de um terremoto em quilómetros com o número de run-ups, recorrendo para isso ao auxílio de um gráfico de barras. Tendo em vista o resultado obtido, depreendemos que não existia qualquer relação entre eles, visto que o gráfico obtido oscila bastante, sendo impossível tirar uma conclusão clara acerca de uma possível relação. Esta dashboard permite-nos avaliar o total de danos que ocorreu devido a tsunamis no mundo. Aqui podemos então responder às questões analíticas quais as zonas com maior e menor risco para a população devido aos tsunamis. No primeiro gráfico, Mapa Mundo, podemos ver, devido ao tamanho da circunferência e da intensidade da cor azul, quais são os países em que houve mais total de danos ou não. Ao clicarmos num país, podemos relacionar com os gráficos que estão em baixo e ver especificamente naquele país quais foram os danos humanos, o total de mortos, o total de desaparecidos e o total de feridos e quais o total de danos materiais, os totais de casas destruídas e o total de casas danificadas. Para além disto, ainda podemos ter a avaliação destas duas tabelas, as quais nos dão os top 5 de países com mais danos globais e os top 5 de países que gastaram mais devido a esses danos. Esta dashboard relaciona a intensidade do tsunami com o total de danos causados, quer humanos, quer materiais. Sendo assim, ao selecionar uma certa intensidade, é possível visualizar de forma mais detalhada os danos causados pela mesma. Ou seja, é possível visualizar quantas mortes, desaparecidos e feridos existiram com a intensidade selecionada, aplicando-se o mesmo para as casas danificadas e casas destruídas. Desta forma, conseguimos visualizar qual a intensidade que causou mais danos humanos e mais danos materiais. Também sendo importante referir que quanto maior a intensidade do tsunami, geralmente maiores são os danos. Esta dashboard responde à questão analítica: será possível prever futuras ocorrências de catástrofes através da análise de padrões de ocorrências anteriores? Nela encontram-se 3 gráficos, relativos a cada uma das catástrofes, que fazem uso da ferramenta de forecast do Tableau para, a partir do histórico de dados fornecidos, representados na linha azul, produzir uma previsão de ocorrências representada na linha laranja. Como é visível, todas as previsões seguem um padrão de crescimento constante que não se verifica em nenhuma das linhas azuis, pelo que é assim passível de concluir que não é possível realizar uma correta previsão de ocorrências de catástrofes apenas com base em padrões de ocorrências anteriores. Esta dashboard responde à questão analítica justificar-se-á o Governo implementar fundos para a construção de casas mais preparadas para possíveis catástrofes. Neste caso, refere-se apenas aos terremotos. É composta por 3 gráficos. Um gráfico em pisa para representar o número total de casas destruídas por país, uma tabela com os 10 países com mais casas danificadas e, por fim, um gráfico de barras onde se compara o total de casas destruídas e o total de casas danificadas por país. Como podemos verificar, quando é selecionado um país, em qualquer um dos gráficos, o correspondente nos restantes é destacado. Analisando o gráfico de barras, é possível inferir que o país que claramente se justificaria implementar os fundos mencionados na questão seria a China. Em conclusão, foi efetuado com sucesso a execução de todas as tarefas dentro dos prazos estipulados. Isto levou a que houvesse uma compreensão mais abrangente do conceito de Business Intelligence, que pode ser relevante num futuro próximo. Para além disto, aprendeu-se o valor da importância das dashboards apelativas e com informação relevante. A equipa aprendeu assim como utilizar melhor as ferramentas utilizadas e o espírito de entreajuda na equipa foi notório ao longo de todo o projeto.